Sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E o tema dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar início ao capítulo 14. O tema central desse capítulo é honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Hoje nós iremos falar do item número 1 ao número 3, que é sobre a piedade filial. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, que é essa conexão que nós temos com o nosso Pai da vida, o nosso Criador. Então, primeiramente, agradeceremos a oportunidade que Deus nos oferece de estarmos aqui, nessa caminhada para o nosso crescimento e para que possamos desenvolver o amor, nesse compartilhamento amoroso com aqueles que nos cercam. E nesse pensamento amoroso de comunhão com o nosso Pai da vida, vamos convidando Jesus, o nosso Mestre amado, o nosso irmão maior, a adentrar no nosso lar. Que Ele possa percorrer todos os ambientes da nossa casa, deixando aqui a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, nos inspirando, nos fortalecendo e nos direcionando através dos seus ensinamentos amorosos a conduzir a nossa vida, os nossos desafios, os nossos anseios, que nós possamos sempre nos inspirar no modelo de Jesus para conduzir a nossa rotina, a nossa jornada. Pedimos também a assistência do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores, dos benfeitores que nos inspiram sempre, que eles possam sempre estar conosco e nessa comunhão amorosa, de vibrações fraternais, vamos pedindo licença para iniciar os estudos dessa semana, que assim seja, graças a Deus. Bem-vindos, irmãos de caminhada, aprendizes do Evangelho. Então vamos dar início à leitura e depois vamos fazer alguns comentários, que serão as reflexões, que serão nos orientadas através desse estudo. E que possamos fazer bom uso, colocar em prática tudo aquilo que será explanado através desse alimento espiritual. Então é do item número 1 ao número 3, do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Primeiro vamos entender essa piedade, o que seria piedade. Filial é aqueles, que nos proporcionaram a oportunidade de vida, os nossos pais, ou aqueles que cuidaram de nós, na nossa tenridade, os nossos cuidadores, quando na ausência dos pais, tivemos outros cuidadores para que nós para que possamos desenvolver nessa condição do início da nossa existência no mundo material. E a piedade é a compaixão, a simpatia, o devotamento que devemos ter para com esses, que nos sustentaram, que nos proveram, que nos deram a oportunidade
de estarmos aqui nessa existência. Então, vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestarei falsos testemunhos, não falarei mal a ninguém, honrai a vosso pai, a vossa mãe. Esses ensinamentos estão contidos em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículos 20, e São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Então, aqui no início está falando sobre os mandamentos. E dentro dos mandamentos, tem a passagem que fala, um dos itens desse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra, porque o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículos 12. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e honrai vossa mãe é consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. A palavra honrai, encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Então, quando a gente fala caridade para com o próximo, é o amor ao nosso próximo. E quando a gente fala piedade, filial, ela está inscrita nessa palavra que devemos honrar essa ligação de consanguinidade com aqueles, que tiveram para conosco os cuidados na nossa infância. Então, essa lei de caridade, ela está muito mais forte quando a gente fala dessa honra que devemos ter, que devemos dispensar aos nossos pais, os nossos provedores e aqueles que cuidaram nos nossos primeiros anos da existência. Deus quis mostrar com isso que o amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que têm tanto quanto mais mérito, quanto o seu devotamento e menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-los na necessidade, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós na nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira caridade, a piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrer de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar luz na rua, enquanto se reservam de o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e não mercadejam o tempo que lhe resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos lhes proporcionar o que tinham de necessidade. Não é somente
o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, enquanto tanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Há, pois, daquele que esquece o que deve fazer ao que sustentaram sua fraqueza, com a sua vida material, que lhe deram a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar-lhe seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido nas suas mais caras afeições, algumas desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezaram seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar os mesmos, até os inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais, os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer que todo procedimento repreensível em face de estranho é mais ainda na face de parentes e que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Esse ensinamento de Jesus, a piedade filial, ela nos faz refletir, sobre a nossa condição de prática da lei do amor e da caridade, e que essa responsabilidade, esse devotamento de amor, ele é muito mais intenso, quando se refere à nossa condição de fazer, esse auxílio, esse devotamento amoroso aos nossos pais. Porque muitas vezes sabemos ser generosos com estranhos, muitas vezes fazemos a caridade para pessoas que nem conhecemos, sabemos ser generosos, atenciosos, mas quando essa necessidade ela está voltada para aqueles, que compartilharam conosco os momentos, de toda a nossa jornada, e que muitas vezes esses laços, eles foram afrouxados pelos desafios, que a vida nos traz. Os laços amorosos muitas vezes se afrouxam e esquecemos de desenvolver o amor com aqueles a quem devemos tanto. Devemos a oportunidade da existência. Porque sem eles, independente ou não de como procedeu, essa condição da responsabilidade paternal, como ele nos fala aqui, porque tem certos pais que muitas vezes menosprezam, a condição da paternidade, da maternidade. Por mais entraves que
tenha sido essas relações, né, temos para com eles uma gratidão eterna, porque através deles, né, nós tivemos a oportunidade de reencarnar, a oportunidade da existência, para que pudéssemos, enquanto espíritos, desenvolver, né, aquilo que ainda nos falta. E a paciência, a tolerância, a resignação, o amor, o perdão, faz parte desse compartilhamento familiar. Por isso que muitas vezes, né, nós nos esquecemos de ser caridosos com aqueles que compartilham a nossa vida. São aqueles próximos, aqueles que se encontram em nossos lares. E os pais, eles são diretamente a nossa ligação, né, com essa vida material, porque nos oferece o material genético para que tenhamos, né, a oportunidade da existência. Então, apesar de toda a condição, né, desses vínculos serem afrouxados por esses pais que talvez em algum momento, né, não tiveram a condição de abraçar, né, essa cumplicidade com Deus, menosprezando, né, essa condição da paternidade, da maternidade. Temos para com eles a obrigação dessa piedade filial, porque todos nós somos espíritos, todos nós somos imperfeitos. E como vamos julgar alguém se nós mesmos ainda estamos nessa condição do aprendizado, do aprimoramento, em busca da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral? Quem somos nós para julgar, né, o que os nossos pais foram ou como eles procederam? Nós sempre nos deparamos com pessoas que falam: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu sou assim porque ele fez isso ou porque ela fez aquilo. E aí nós vamos terceirizando, né, sempre a responsabilidade e não nos atentamos para nossas mudanças. Transferimos sempre essa responsabilidade para terceiros. E a gente escuta muito isso, né? Eu sou assim, mas eu trato meu pai e minha mãe assim porque eles foram assim comigo. Tudo bem, o que o outro é para com a gente é uma questão dele. É uma responsabilidade dele. Agora, quem governa realmente a transformação individual de cada um somos nós. É como nós reagimos diante desses desafios. Porque nunca podemos esquecer, né? Todos nós somos espíritos. Os nossos pais também somos espíritos, nós somos espíritos. E cada qual de nós está aqui para a sua melhora individual. Nós não podemos imputar ao outro a responsabilidade de nós amarmos, de nós sermos melhores, de nós perdoarmos, de nós sermos pacientes. Se o outro não é, se o outro falhou, é uma responsabilidade dele. Agora, o que nós fazemos com isso é responsabilidade nossa. Então, perdoar é responsabilidade nossa. Amar é responsabilidade nossa. E, sobretudo, com aqueles que nos deram a oportunidade de vida, prestando a eles todas as assistências, né, que pudermos, que estiveram ao nosso alcance. Porque muitos se acham quites com Deus, fazendo o mínimo dos mínimos, então eles não se privam de nada. Eles propiciam ao pai, à mãe, né, aquele mínimo, né, para que eles não fiquem perecendo na rua.
e acham que estão quites, né, com a nossa lei divina, a lei do amor. Então ali não tem uma caridade, não tem uma piedade. Aqui é essa condição que nós devemos refletir. O que nós estamos propiciando aos nossos pais? E não é só dessa condição da caridade material. Nós estamos falando do amor, da atenção, de oferecer para eles o afago, o refazimento, a paciência, o devotamento amoroso, muitas vezes tendo que cuidar deles, como eles nos cuidaram quando éramos bebês, né? A nossa mãe, na maioria, né, das vezes, as mães estão sempre ali, suprindo toda a necessidade do filho, passando noites em claro, cuidando, amparando de todas as necessidades, cuidando do desenvolvimento, da educação, dando carinho, dando afeto. E aí eles se veem numa condição, né, na tenridade, desses filhos ingratos. É porque quando não se pratica a caridade para com os pais, é uma ingratidão. Então é muito mais punível perante a lei de Deus, porque é uma ingratidão. Você não suprir, você não dá o afeto, a atenção àqueles que te proporcionaram essa oportunidade. Então a família é o laboratório do amor, porque é dentro de casa que nós aprendemos a desenvolver esse amor. E aquele que não consegue, né, ser caridoso, ter a piedade filial, né, para com seus pais, como que ele vai ser caridoso fora do lar? Então, o nosso lar é uma escola e devemos ficar atentos com o que fazemos da nossa vida, no nosso comportamento. Qual o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Pois somos um modelo. E da mesma forma que tratamos os nossos pais, os nossos filhos, né, podem nos tratar também, os nossos netos também, através desse modelo. Então, que nós prestemos atenção, porque somos exemplo. Se tratamos os nossos pais, dando-lhe assistência, dando-lhes amor, atenção, os nossos filhos vão estar ali observando também esse nosso comportamento. Os nossos netos também observando. E aí estaremos contribuindo, né, como modelo para essa nova geração, falando sempre desse amor ao próximo, do respeito às pessoas mais, né, mais idosas, das necessidades, da dificuldade que o idoso traz, no desgaste do corpo físico. Então, à medida que a idade avança, nós vamos tendo muitas necessidades. E aqueles que nos cercam, né, aqueles que estão próximos de nós, muitas vezes serão os nossos alentos, quando não tivermos mais a força de caminhar, de enxergar, de ouvir, muitas vezes até com dificuldade de se alimentar. Então, que possamos nos refletir, né, sobre esse Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, né, o que Jesus diz sobre esse amor ao próximo, e quando esse próximo são os nossos pais. E diante desse tema, eu achei uma mensagem que fala sobre os pais, que ela está muito intensa e ligada a esse tema, né, da piedade filial. É do livro Mensagem de Luz, né, de Mauro Berni. Então vamos prestar atenção, né, no que essa mensagem nos traz
sobre os pais, porque aí está falando sobre todos os pais, né? De uma forma geral, sobre a reflexão que devemos ter sobre o amor, porque essa mensagem ela está assim focada em desenvolvermos o amor. Então, pais, eis a química da vida, que na magia do amor, o homem, em plena parceria com Deus, tem a oportunidade de criar, de trazer ao mundo um novo ser. Um dia somos filhos, anos depois seremos pais e mais adiante seremos avós. Conviveremos com aqueles que nos criou e também com aqueles que criamos ou cuja criação participamos. A parte da responsabilidade social que nos cabe, dentro de valores éticos e morais, a nossa maior tarefa está no amor. Talvez a mais importante mola ou impulso para desenvolvimento do ser. Haverá um momento de falar, de orientar, aconselhar, quem sabe até momento de corrigir, e ainda o momento mais sublime, o de calar e saber ouvir. Ser pai não é assumir o papel de super-homem, mas ao contrário, admitir as nossas falhas, imperfeições e ter a humildade para aprender sempre. A paternidade não é mais ligada ao poder, porque amar não significa dominar, possuir, proteger ou aprisionar. Ser pai é admitir uma relação de parceria diante de um amor que liberta, cujo coração há de formar redes de socorro para amparar sempre. Seremos pai, qual jardineiro do Senhor, sabendo que por nós é dada a oportunidade de cuidar, preservar as plantinhas da vida que, nutridas pelo amor, poderão enfrentar os vendavais e a parte das intempéries, tornar-se-ão árvores frondosas, cujo destino será o de frutificar a vida. Olha como essa mensagem, ela abrange a toda a nossa condição. Um dia seremos filhos, depois pais, depois avós. E haverá um dia também que seremos os pais e mães, seremos os cuidadores dos nossos pais. E devemos continuar honrando essa oportunidade, essa parceria com Deus, né? Para que possamos desenvolver, né, nesse impulso maior, a tarefa do amor. Então, estamos aqui emaranhados nessa rede que se chama família. E não é por acaso que estamos com eles. É uma parceria, né, que assumimos diante do Criador para desenvolver o amor e que possamos sempre, né, como diz aqui na mensagem, nos tornar árvores fortes para que caminhemos sempre frutificando na vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa semana a todos.